país, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Louvado seja Deus por esta hora bendita de palavra. Provérbios 3, 5. E vamos dar sequência ao tema que iniciamos no domingo próximo passado. No telão, tema desta noite: no meio das provações, confie em Deus. Vou dizer novamente, que é para você receber isso com fé. No meio das provações, confie em Deus. Yes, vamos confiar, porque a vitória é certa. Estamos sendo provados por um Deus bom. Um Deus que tem como objetivo nos aprovar sempre. E eu creio que assim será. Diz a palavra de Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não vamos hoje, amados, nem nunca nos apoiar em nós mesmos, nas nossas ideias, na nossa lógica, no que os nossos olhos veem, no que os nossos ouvidos ouvem de notícias do mundo. Vamos confiar no Senhor de todo o coração. Esta é a proposta desde domingo, para que nós confiemos no Senhor, mas com tudo, com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus vai falar conosco. Comece agora a dizer o nome doce que é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nome doce, Senhor das nossas vidas, Deus de toda provisão. Nada, nada vai nos faltar. Quando nós temos a Ti como nosso pastor, nos submetemos ao Teu pastoreio, temos a Ti como Senhor, nos submetemos ao Teu senhorio. Temos a Bíblia, a Tua palavra, como autoridade máxima nas nossas vidas. Verdadeiramente nada nos falta. E o Senhor nos surpreende. O Senhor é um Deus de surpresas, Pai. Oh Deus, como o Senhor tem me surpreendido. Como o Senhor tem surpreendido a minha casa. Como o Senhor tem surpreendido esta igreja, este ministério, as famílias que aqui congregam. Tu és um Deus de surpresas maravilhosas, porque tudo que vem de Ti é bom, perfeito e agradável. Eu te louvo por esta noite, pelos filhos que foram atraídos pela Tua mão poderosa, soberana, a este santo lugar. Porque Tu vais tratar, Jesus, de provações. Nós, que muitas vezes passamos por provações, estamos aprendendo, Senhor, a usar a nossa fé de tal maneira, a deixá-la tão exercitada, que nós confiamos totalmente em Ti. Incondicionalmente confiamos em Ti. A vitória é certa e garantida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, filhos abençoados, boa semente sobre a terra, aqueles que são chamados de ovelhas. Aqui não há lobos congregando, aqui há ovelhas de Jesus Cristo, que se reúnem neste lugar para receber aquilo que é melhor, o melhor pasto, pasto verde. Você não está recebendo palha seca pintada de verde para lhe enganar. Você aqui come comida boa, com todos os nutrientes necessários para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo também. Graças a Deus por isso. Nós temos falado em nosso ministério, Deus nos tem sinalizado, o Espírito Santo tem nos confirmado no coração, que Deus tem total provisão para todas as áreas das nossas vidas. Para todas as nossas necessidades, há provisão de Deus para nós. Família, emoção, sentimento, intelecto, profissão, dinheiro, casamento, vida estudantil, tudo, sonhos, ministério, Deus tem provisão para todas as áreas. E a revelação da graça de Deus é que vem nos mostrar e confirmar que Deus é um Deus provedor.
Você sabe que um dos nomes de Deus na Bíblia Sagrada, de suas manifestações, é Jeová Jiré, o Deus de toda provisão. Sempre que Deus se manifestava no passado, no antigo pacto, com provisão, ele era chamado assim, Jeová Jiré. E quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos este Deus de toda provisão, agora com o nome Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que é sobre tudo e sobre todos, nós encontramos ele também mostrando-se um Deus provedor. É o que diz Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Aqui está um Deus provedor. Em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Diga então com fé, diga, cada uma das minhas necessidades será suprida por Jesus Cristo. Então, estamos diante aqui de uma declaração fortíssima da Bíblia e uma declaração nossa de fé, de confiança a respeito da provisão. O apóstolo Paulo diz que há provisão para cada uma das necessidades. Qual área hoje você precisa de provisão? Financeira? Familiar? Conjugal? Física? Sentimental? Ministerial? A área comercial, familiar, qual é a área? Ele tem a provisão para você. Deus tem, você não sabe como, mas Deus tem. Deus tem, Deus tem. De onde ele tira? Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. Ele é o dono de todo dom perfeito, ou seja, não é só dinheiro, mas toda emoção perfeita, todo sentimento perfeito, toda relação harmoniosa, ele é o autor de tudo isso. Então, ele tem provisão para cada uma das nossas necessidades. Quando a gente pensa nesta palavra, a gente pensa assim, que conforme nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, de acordo com a nossa caminhada na obra de Deus, nós vamos vendo pessoas, nós vamos convivendo com pessoas, nós vamos observando as coisas que acontecem conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Nós conhecemos pessoas de outros ministérios, de outras igrejas, de outras denominações, e nós começamos a ver que há pessoas, muitas pessoas, graças a Deus aqui na nossa igreja, a maioria das pessoas tem as suas necessidades inteiramente supridas. Mas a gente vê também que existem pessoas cristãs que têm falta de suprimento, que enfrentam essa falta de provisão. Nós colocamos aqui a questão desde domingo, por que há pessoas que têm cada uma das suas necessidades supridas e existem tantas outras pessoas que não têm provisão de nada, não têm suprimento, vive com necessidades? Será que Deus está mentindo? Será que Deus quer brincar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos? Por que que Deus não supre efetivamente a vida de todas as pessoas? Por que que alguns são supridos e outros não? A Bíblia Sagrada mostra que cada promessa tem uma condição para que ela se cumpra. Nós chamamos de premissa, né? Cada promessa de Deus, são mais de 7.000 promessas, cada uma delas tem uma premissa. Deus diz, olha, se você fizer desta maneira, então estas coisas serão a consequência. Qual é a diferença, então, da lei? A lei é que se não fizesse daquela maneira, além de não ter a bênção, teria a maldição. Por quê? Porque para cada ponto da lei, se uma vez esses pontos ou um ponto fosse infringido, o que aconteceria? A pessoa se tornava réu, culpada da infração de toda a lei, dos 613 pontos da lei. E a penalidade era máxima, tá bem? Não era pênalti, mas era penalidade máxima, maldição mesmo, tísica, febre, doença, escassez, miséria, pobreza, morte até. Então, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Portanto, qual é a nossa condição? Porque a graça é um pacto melhor e superior. Porque nós temos
todas as promessas do novo pacto, todas as promessas do antigo pacto, são mais de 7.000, porque Deus não muda na sua bondade, na sua fidelidade, na sua benignidade. E nós temos premissas, nós temos áreas de atuação, nós temos preceitos bíblicos, a maneira como Deus nos ensina a receber estas bênçãos. Porém, nós não temos a penalidade máxima da lei. Nós não temos mais a maldição da lei, porque Jesus pegou toda a maldição e encravou no madeiro. Isto quer dizer que se eu não cumpro a premissa, eu não sou mais amaldiçoado. Compreende, Marli? Porém, eu não vejo a manifestação da promessa. Não há maldição, mas há o quê? A anulação daquela promessa na minha vida. Porque a promessa está lá, é meu direito, é minha herança. Jesus na cruz conquistou essa promessa por mim, por você. Ele nos outorgou o direito de usufruir dessa herança toda, dessas promessas todas. Porém, existem, logicamente, condições. Existe uma maneira de Deus agir, de Deus se manifestar. E eu expliquei aqui qual é a principal delas, né? A promessa que tem uma premissa. Qual é a principal premissa? É confiar em Deus. Esta é a principal. Para que a promessa se cumpra, nós precisamos confiar. Quanto mais eu confio em Deus, mais Ele suprirá as minhas necessidades. Então, qual é a premissa que você tem que ter para ver a provisão de Deus em todas as áreas? Porque Paulo diz que cada uma das nossas necessidades será suprida. Então, a primeira delas é confiar em Deus. É a fidelidade na confiança, naquilo que Deus diz em sua palavra para com Deus. Sem isto, não há manifestação de nada. Sem confiar em Deus, não há manifestação da provisão. Então, quando eu vejo pessoas que têm provisão em todas as áreas da vida, eu sei que estas pessoas são fiéis e que estas pessoas confiam em Deus. Lógico, provisão, as premissas estão ali sendo praticadas, observadas, cumpridas, logo Deus manifesta todas as suas promessas. Porém, quando eu vejo uma pessoa que não tem provisão, eu sei que essa pessoa, em primeiro lugar, pode não ter conhecimento de Deus, conhecimento dos seus direitos, conhecimento das regras bíblicas. E, em segundo lugar, se ela tem esse conhecimento, é porque ela não confia totalmente em Deus ou não é fiel a Deus. Em Mateus 9:29, então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Veja que é individual. O Senhor olhou ali, tinha um cego, e ele disse: o que você quer? Eu quero ver, faça-se-vos conforme a vossa fé. Era um caso específico. Então, assim, Deus trata conosco individualmente. Por quê? Porque Deus vê individualmente se nós estamos cumprindo as premissas ou não. Eu não posso ser penalizada por pessoas que não cumprem a premissa, nem você. Então, este é um pacto onde Deus diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Como nós temos o dom da fé, faça-se-vos agora conforme a vossa confiança. Conforme você usa a fé, as coisas vão acontecer. Se eu acredito que Deus pode me curar, e eu confio neste Deus que prometeu esta manifestação, então a cura acontece. Se eu acredito que Deus pode me dar um bem material que eu preciso, uma casa própria para eu morar, ou que Deus pode me prosperar naquilo que eu trabalho, né, no mundo secular, ou que Deus pode me dar uma família harmoniosa, feliz, abençoada, se eu creio nisso e eu confio totalmente em Deus, na sua fidelidade, então isto tem que acontecer na minha vida. Quanto mais eu acredito e confio, mais suprimento eu tenho. Quanto menos eu acredito e desconfio, não é? Se eu começo a desconfiar de Deus, a murmurar, a entregar os pontos, menos suprimento eu tenho. Ou seja, eu vou ver sim a misericórdia de Deus, porque ela se renova todos os dias. Mas aquela promessa de provisão total, de aumento, de multiplicação, isso tem condição. Isso tem premissa do Senhor, né? E nós começamos domingo a aprender
a confiar em Deus. Eu sei que aqui, né, a igreja Cristo Vive, que já cresce na graça, no conhecimento há mais tempo, que tem exercitado a sua fé, eu sei que já confia em Deus, mas Deus tem apurado esse conhecimento, esse exercício da fé entre nós. Outros estão chegando, e a pergunta é, como eu aprendo a confiar em Deus? Para que eu também tenha em cada área da minha vida o suprimento. Para que eu tenha cada uma das minhas necessidades supridas. Então, vamos pôr no telão, confiar em Deus, você se lembra? Se aprende. Ninguém nasce confiando em Deus, até porque ninguém nasce conhecendo verdadeiramente a Deus. E durante um bom tempo, a maioria das pessoas tem um conhecimento errado de Deus, passado pela religião institucionalizada, né? E nós precisamos primeiro conhecer Deus, depois entender como Deus age, ter uma intimidade, desenvolver uma intimidade com Deus. E a partir dessa intimidade, nós vamos aprendendo a confiar em Deus, porque Deus é confiável. Deus é sempre fiel, sempre bom, sempre honesto, sempre justo, sempre amor. Amém? Então, nós vamos desenvolvendo esta confiança. Então, diga com fé, declare comigo, confiar em Deus se aprende. E hoje você vê quantas pessoas você conhece, eu conheço, que nunca aprenderam a confiar em Deus. Porque o tempo todo estão resmungando, reclamando. Acontece qualquer coisa má, a culpa é de Deus. Acontece uma coisa boa, o sucesso é meu. Não é assim? É assim aí fora. Eu fui promovido, eu sou boa. Eu fui promovida, eu sou o máximo, eu sou intelectual, eu sou uma pessoa muito dedicada, eu mereço, eu tenho sorte. Uma pessoa dá certo na vida, ela tem sorte. Acontece uma coisa errada, Deus é o culpado. Ou seja, as pessoas não conhecem Deus, não conhecem o plano de Deus, não conhecem a Bíblia, não conhecem nada. As pessoas estão cegas espiritualmente e ofendendo a Deus, pecando contra Deus, porque atribuem o mal a Deus. O mal não procede de Deus. O bem procede de Deus. E até o bem que nós fazemos, ou o sucesso que nós temos e fazemos porque veio das mãos de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber nada, nem fazer nada, se do céu não lhe for dado, se não lhe for permitido. Então, confiar em Deus se aprende. Esta igreja tem aprendido a confiar em Deus. E tem experimentado esta confiança, verificando que dá certo mesmo. Todos que confiaram em Deus, em algum momento difícil, de provação, viu a bondade de Deus. Viu a fidelidade de Deus em tudo que Ele diz em sua palavra. Não é? Então, tudo que diz respeito à Bíblia, tudo que diz respeito à palavra de Deus, tudo que diz respeito ao próprio Deus, é uma questão de fé. É uma questão de confiança. Quanto mais se confia na fé, mais a fé opera. Então, nós temos um dom poderoso chamado dom da fé. Em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, diga, o dom da fé já me foi dado. Então, você tem um dom precioso, um dom poderoso. A nossa fé é santíssima, a nossa fé é poderosa. Diz a Bíblia que a nossa fé vence o mundo, mas se você não experimentá-la, você não vai ver essa vitória. Se você não souber como usar a fé, você não vê vitória, você vê derrota. Agora, a Bíblia diz e garante que a fé, dom de Deus, vence o mundo. Então, nós temos que aprender a descobrir como usar a fé e como exercitá-la para descobrir o valor da fé. Grande parte do povo de Deus não confia na fé. Aliás, não sabe nada da fé. Acha que fé é tomar água depois de uma reza, que fé é uma bolinha enrolada no braço, é uma fita. As pessoas não entendem de fé. Fé não é isso. Isso é crendice popular, isso é lógica humana, isso é superstição. Fé é a certeza de coisas que eu espero. É a convicção de fatos que eu não vejo ainda. Isso é fé. Eu creio. Eu tenho certeza, mesmo que eu ainda não veja. Isso é fé. Aliás, fé não tem nada a ver com ver. Quando alguém precisa ver alguma coisa, se afastou da fé radicalmente.
Então, fé não é paninho, fé não é fitinha, fé não é toalhinha, fé não é amuleto, fé não é terço, não é rosário, fé não é folha, fé não é rosa, fé não é imagem, fé não é nada que eu veja ou que eu toque. Fé é um dom e está no meu espírito. Portanto, é algo que eu não pego. Eu não preciso de nada. Eu tenho lá dentro a certeza de coisas que eu espero. Eu tenho lá dentro a convicção de fatos. O que é fato? Fato é algo real, verídico, concreto. Eu tenho, antes deste fato ser palpável, eu tenho a convicção deste fato na minha vida. Isto é fé. Isto não passa por nenhum amuleto, nenhuma parafernália dessas que são distribuídas aí fora. Distribuídas é bondade minha. São vendidas ou barganhadas, e isso tudo em nome de Deus. Bom, voltando aqui para a nossa mensagem. Salmo 50, versículo 15, nós vamos ver como é importante quando você está diante de uma situação angustiante, estressante. Eu não falei o número 1, né? Eu pulei o primeiro. Põe para mim então, Daniel. Porque existem 4 áreas que nós estamos estudando desde domingo, que são oportunidades para se ver o valor da fé, né? Como a fé vence. Primeira delas, quando passamos por situações angustiantes, por estresse, por angústias, por intimidação, é aí, nesta hora, que o valor da fé é mostrado. É aí que você crê ou não. Mas passar por isso, volto a dizer, todos passam. Não existe ninguém que não passe por situação assim. Todos passamos, tá? E eu já falei em alguns cultos, na semana passada ou retrasada. O que nos acontece, pouco importa, acontece para um monte de gente. O que importa é a atitude que nós temos diante daquilo que nos acontece. É aí que nós fazemos a diferença com a nossa fé, acreditando ou não. Por isso que quando nós passamos por situações angustiantes, estressantes, né? Quando nós nos encontramos debaixo de uma pressão terrível, é nessa hora que o valor da fé é mostrado. É a hora em que nós aprendemos a confiar em Deus. É aí que se mostra quem é quem. A que veio cada um. Até aqueles que, estão há anos dentro das igrejas, andando com Bíblia, é na hora de uma situação de angústia, de estresse, de uma intimidação, que a pessoa vai mostrar o que ela faz dentro da igreja. Porque qual a diferença se eu arranco os cabelos, tomo um calmante, corro para o meu amigo delegado, vou desesperada por aí, né? Quem pode me socorrer? Abro brechas para o diabo agir na minha vida. Pego paninho daqui, fitinha dali, rosinha dali, tomo aguinha, bebo água, dou 3 pulinhos. Qual é a diferença de eu estar numa igreja ou não? O mundo faz isso. O mundo incrédulo. Então, a nossa diferença, qual é? É a fé. E o exercício que nós fazemos desta fé vai mostrar o quanto nós confiamos ou não em Deus. É assim que nós aprendemos a confiar em Deus. Agora sim, o Salmo 50, 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora, esta é uma premissa. Invoca-me, eu te livrarei. Qual é a promessa? Livramento do Senhor. Hoje nós ouvimos aqui, desde a ministração inicial do louvor, esta noite haverá livramento. Isto é uma promessa? É. O ministro, a ministra de louvor que veio e falou isso, não está brincando nem jogando com palavras. A pessoa está o quê? Citando a Bíblia. Isso é profético. É você pegar a Bíblia e lançar sobre a igreja. Isso é uma profecia, já aprendemos isso. Então diz, esta noite haverá livramento. Ok. Muito bem, há uma premissa. Invoca-me no dia da angústia e eu te... Invoca-me. Porque há pessoas que entram, saem, não dão a mínima, não entendem nada, ficam rindo, cochichando, namorando, olhando para cá, contando os mosquitos, sei lá o quê. Reclamando, murmurando, criticando, anotando, bisbilhotando a vida alheia, contando as cadeiras, não sei. Essa pessoa não vai ser livrada de nada. Porque o ambiente não livra ninguém. Agora Deus está prometendo o livramento. Mas tem uma premissa. Invoca-me no dia da angústia. Está invocado? Não é esse invocado, viu? Você está angustiado? Agora invoque a Jesus Cristo. O que você vem fazer aqui na igreja? Porque tem gente que está um desespero total, entra na igreja, sente e diz, ai, estou aqui, agora tudo vai se ajeitar.
Eu sei que o ambiente é bom, a paz, a alegria, a presença do Senhor entre nós, mas nós temos um comportamento, uma atitude diante das coisas. Assim como eu tive uma atitude diante da angústia lá fora, uma atitude em vir à igreja, eu agora estou na igreja, estou ouvindo Deus falar comigo, estou reparando e observando as promessas de Deus. Qual é a minha atitude agora? Agora eu tenho que botar fé para funcionar, tenho que confiar nisso que Deus está falando comigo. Então, se entrou alguém aqui hoje angustiado, estressado, oprimido, né, intimidado, receba hoje livramento do Senhor. Eu não sei como, amado, mas receba por fé. Isso é fé. Como é que eu recebo? Receba pela mente, pelo coração. Creia. Como eu recebo? Porque eu fico aqui, receba. A pessoa receba, me pague. Receba. Receba como? Se abra para um livramento. Se abra para ver o milagre de Deus na sua vida. Diga que você quer. Diga que você veio aqui para isso. Diga para Deus que você está angustiado, que você precisa de livramento. Amém? Essa é a premissa, você se colocar na situação. Senão você vai, volta para casa, tal. Se colocou em quê? Não, você é um religioso. Assim fazem os nossos irmãos católicos, que estão ali imbuídos de uma boa vontade de querer fazer alguma coisa, com o coração bom, vão para suas missas também. Entram, saem, entram, saem, entram, saem. Agora, qual a diferença de Deus ter iluminado os olhos do nosso coração? Qual a diferença de Deus ter nos chamado, nos libertado do império das trevas, nos transportado para o reino do Filho do seu amor, nos revelado a Bíblia Sagrada, nos mostrado mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, nos selado com o Espírito Santo da promessa, nos ter colocado numa família espiritual maravilhosa, ter nos plantado como membros do seu corpo? Qual a diferença se nós não vamos ter uma atitude diante de tudo isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? A gente não está aqui para assistir, a gente está aqui para dar o nosso culto a Deus. Amém? Prestar o nosso culto ao Senhor. E faz parte falar com Deus. Então, quando você estiver debaixo de uma pressão muito grande, de um estresse na vida, sendo empurrado, né, por aquelas marés contrárias que elas vêm mesmo e vêm forte, quando você estiver debaixo de uma angústia tremenda, o Senhor diz: confie em mim. Confie em mim. Descansa em mim. Se você me invocar no dia da angústia, eu vou livrar você. Amém? E o que você vai fazer? Você vai me glorificar, o que Deus está dizendo. Ou seja, você dará testemunho do que Deus fez. Você vai cantar, você vai louvar, você vai contar os feitos do Senhor. E quando você estiver debaixo daquela pressão, não corra para as coisas erradas. Não vá para aqueles caminhos alternativos. Amém? Jesus não está em nenhum caminho alternativo. Aliás, ele diz: eu sou o caminho. Não disse: eu estou em vários caminhos. Tudo leva a Deus. Então, pode ir por qualquer caminho que vocês chegam de qualquer jeito em mim. Mentira do Satanás para cada um cair num abismo. Só há um caminho, ele se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho. Fora dele não há livramento, não há milagre, não há salvação. Muito bem. Muito bem. Bom, nós vimos também em Jeremias 2,13, por favor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Veja como é um mal deixar de ir na direção de Deus. Quer dizer que Deus cuida de mim, Deus me busca, Deus me transforma, Deus me sara, Deus me regenera, Deus se revela a mim. Conta para mim segredos e mistérios que eu não conseguia sozinha, né? Só o Espírito Santo poderia fazer isso através da palavra de Deus. E de repente eu preciso de um socorro e eu deixo Deus de lado. Então, isso é um mal, diz a palavra, né? A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Onde é que estão essas águas vivas? Em Jesus. Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, né? Eu já expliquei aqui, não vou dar os mesmos exemplos. Muitas pessoas, elas querem que Deus abençoe cada área das suas vidas, mas estas pessoas muitas vezes estão cavando cisternas rotas, que não retêm a bênção, que não retêm a água, em vez de buscarem a solução naquele que é o manancial, aquele que pode todas as coisas. Amém?
Diz o livro, põe para mim, por favor, Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu expliquei aqui, não é? Que há um tempo para todas as coisas. E mostrei que Sara, num desvario, né? Num momento de insanidade, num momento de pura carnalidade, ela resolveu dar um jeitinho e ajudar Deus a ser Deus. Parece que o ser humano fica, né, tentando ajudar Deus a ser Deus, ajudar Deus a ser bom, ajudar Deus a ser justo, ajudar Deus a ser fiel. Não precisa. Como havia uma promessa de que ela e seu marido Abraão teriam um filho, e esse filho não chegava, e os anos estavam se passando, então ela resolveu falar, não, Deus prometeu, eu arrumo um jeito de fazer essa promessa vingar. Quantas vezes, amados, o ser humano não faz isso? Deus prometeu, eu dou um jeito de fazer essa promessa vir à luz. Se Deus prometeu, não dê jeito nenhum. É Ele que vai fazer a obra completa. Não precisa pôr a sua mão nessa situação, porque é dele, a mão é dele. E aí ela pegou a sua escrava, né, fez com que ela tivesse esse filho com Abraão. E Deus não considerou esse filho. Esse filho não era o filho prometido. E aqui nesse texto, Deus fala, toma teu filho, teu único filho, Isaque. Ele já tinha um filho, Abraão. E Deus dizia, aquele não é teu filho. Aquele não é a minha promessa. Aquele foi o jeitinho de Sara. Aquele foi o resultado da carne. Aquele foi o resultado da falta de confiança em mim. Toda vez que a gente não confia em Deus, a gente se dá mal. E a gente arruma uma encrenca, amados. A gente tenta resolver as coisas, dá um jeito, dá uma volta, e depois nós plantamos, nós colhemos, nós temos consequências. Amém? Muitas pessoas lutam com problemas financeiros. Às vezes, está aí a causa. Deixaram de ser fiéis a Deus com seus dízimos, suas ofertas, regularmente. Isso é uma forma de cavar cisterna rota, que não retém água. Depois quer ser abençoado. Não está na premissa, não está submetido àquela condição, depois não pode exigir de Deus. Fica todo mundo aí, cadê Deus? Eu acho muito interessante as pessoas na hora das dificuldades, dos problemas. Onde é que está Deus? No mesmo lugar desde que você o deixou. Desde que você deu as costas, desde que você resolveu seguir a sua linda cabecinha, se estribar nos seus próprios pensamentos, Deus continua no mesmo lugar, falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma. Ele não mudou, você mudou. Então, em Provérbios 16, 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, você quer saber qual é a bênção para a tua vida? Onde é que está Deus em cada área? Busque a resposta no Senhor. Então, faça planos. Planejar é do homem, mas a resposta final, correta, virá do Senhor. Amém? Muito bem, vamos para a segunda situação. Isto. Estamos aprendendo a praticar a fé e aprendendo a confiar em Deus. Qual outra situação prova a nossa fé? Quando passamos por provações por causa de pessoas. Expliquei aqui que todos nós temos algum tipo de experiência de desapontamento com pessoas. Temos ou não temos? Todos nós já nos desapontamos com pessoas distantes, com pessoas mais próximas, com pessoas íntimas, com pessoas da família, com pessoas da igreja. Nós já nos desapontamos. E eu disse aqui, por que nós nos desapontamos? Porque nós esperamos muito das pessoas que às vezes nós não podemos esperar. Pessoas que não podem nos satisfazer. Às vezes elas estão aquém das nossas expectativas, mas nós colocamos uma grande expectativa. Não, aquela pessoa é isso, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é capaz, ela é isso, ela vai fazer, ela vai, e ela não é nada daquilo. Então, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. E às vezes não só por a pessoa não ser nada daquilo que a gente tinha de expectativa,
Mas às vezes por ela ser bem o contrário, Samuel. Fazer exatamente o oposto de tudo aquilo. Então, eu disse aqui domingo, estou fazendo um repasse. Nós devemos esperar em Deus e não nas pessoas. Pessoas desapontam. Pessoas não são perfeitas na carne. Ao contrário, na nossa carne não há bem algum. Então, nós não podemos esperar na carne de ninguém, nem olhar para a carne de ninguém. Pessoas são falíveis. Pessoas são infiéis. O único que é infalível e totalmente fiel é Jesus Cristo. Em Isaías 2:22 ele diz: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em quem é ele? Em que é ele estimado? Então, assim, aquela pessoa que só vê, aqui no Brasil se usa uma expressão, né? O próprio umbigo. Desculpem eu usar esse termo, mas para você entender, ela só olha para ela. A Bíblia chama do homem cujo fôlego está no seu próprio nariz. Ele respira só para ele mesmo viver, ele é autossuficiente, ele é aquela pessoa que tudo gira em torno dela. Cuidado com essa pessoa decepciona. Em Isaías 25:9 diz: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha aqui, este é o Senhor a quem aguardávamos. Quem confia no Senhor, aguarda a solução no Senhor. Você precisa de uma solução, de um problema? Aguarde. Aguarde. Agora, aguarde como? Dormindo? Não, confiando no Senhor, dizendo para Ele que você confia nele. Que você não está dando nenhum jeitinho, você está confiando porque ele não falha. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito. O que é bendito? Abençoado. Você confia no Senhor? Olha, você é abençoado. Diga: eu sou um abençoado. Eu sou uma abençoada. Eu confio no Senhor. Isaías 49:23. Reis serão os teus aios e rainhas tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Os que esperam em mim. Quem espera, confia. Não é verdade? Vou lhe dar um exemplo. Hoje eu tinha que passar para pegar meu filho antes do culto, num lugar que ele estava me esperando. E eu disse: eu estou saindo daqui, eu já vou. Eu estava atrasada. E ele disse: eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Ele não ficou me ligando toda hora dizendo: você vai passar ou não? Eu falei: estou saindo daqui, estou atrasada. Pode me esperar, que eu vou passar aí te pegar, que dá tempo de ir para casa, tomar banho e trocar de roupa para ir para o culto. Ele ficou lá esperando. Quando eu passei, ele estava no lugar marcado, lá exatamente onde foi combinado, me esperando. E olha que é uma relação humana, de filho e mãe. Eu poderia, por algum motivo, não passar? Por uma circunstância. Só que Deus não está jamais limitado por nenhum motivo e nenhuma circunstância como nós. E eu passei. E ele estava esperando por quê? Porque ele confia. Quem confia, espera. Se a pessoa diz: vou lá, vou. Aí é que está a confiança em quem? Por isso que eu disse que pessoas muitas vezes decepcionam. Não, espera aí que eu faço. Fez nada, faz coisa nenhuma. Aí vem a decepção. Não, eu vou lá na tua casa. Não vai, não dá satisfação, a decepção. Deixa que eu entrego esse documento. Não entrega e te prejudica. Está aí a decepção. Por isso que quando nós confiarmos em alguém, para nós confiarmos em alguém, nós temos que conhecer muito bem essa pessoa. Até onde nós podemos depositar a nossa confiança, sabendo que esta pessoa, por ser humana, ela também é passível de falhas, de erros. Amém? Então, eu hoje vi essa situação de uma forma muito, muito diária, muito comum, muito cotidiana. Olha, eu sou o Senhor e os que esperam em mim não serão envergonhados. Não serão envergonhados. Você já imaginou se eu não passo? Meu filho fica lá na escuridão, lá naquele lugar lá que era meio estranho, parado. Que vergonha. E que vergonha. Pô, minha mãe disse que passava e não passou. Esqueceu de mim, me abandonou. Agora eu vou ter que me virar para sair daqui. Não sei como que eu vou. E se não tem dinheiro para uma condução? Como é que faz? Você vê,
o constrangimento por uma situação pequenininha, uma coisa simples, uma coisa boba. Leve isso para outras instâncias. Quanta vergonha às vezes nós passamos porque as pessoas falharam conosco. Nos decepcionaram. Quantos nomes foram maculados, créditos, porque pessoas falharam conosco. Pense a respeito disso. Mas, está escrito aqui, saberás que eu sou o Senhor e os que esperam em mim não serão envergonhados. Diga, eu não serei envergonhado. Amém? Vamos confiar em Deus? Vamos para a terceira provação da nossa fé. Vamos crescer em confiança. Quando precisamos ser pessoas de compromisso com a obediência, com a palavra, com a obra de Deus. Amados, quando nós precisamos ser perseverantes, quando nós precisamos ser persistentes, ser pessoas de compromisso com a obediência a Deus, com a palavra de Deus, com o próprio Senhor, com a sua obra, com o nosso chamado, nós normalmente passamos por lutas, passamos por provações. Porque o descompromissado, ele não tem muita luta, não. Ele larga tudo, ele é omisso, ele não tem vínculos. Agora, o descompromissado não vence. O descompromissado nunca vê Deus honrar, nunca vê Deus promover, nunca vê Deus abrir portas, nunca experimenta um crescimento sobremaneira, sobrenatural, como nós experimentamos. Amém? Então, em Provérbios 28, 20, quero lhe falar agora sobre compromisso, sobre fidelidade. Eu sei que esta é uma área muito complicada no século 21, na cidade de São Paulo, e sempre foi, amados, quer saber? No mundo inteiro, o tempo todo, porque senão Deus não tinha colocado na Bíblia aí para alertar o seu povo. Essa questão do compromisso, da fidelidade, é uma questão que nós somos muito provados. E eu tenho visto muitos cristãos sendo reprovados. Porque às vezes nós assumimos certos compromissos sem mensurar a complexidade desse compromisso, as consequências daquilo que nós assumimos, da nossa palavra, e etc, etc, etc. Então, o homem fiel será cumulado de bênçãos. Quem é o homem fiel? O fiel é o íntegro, o leal, o confiável. Esse, Deus faz transbordar de bênçãos. Tudo que essa pessoa se mete a fazer, dá certo. Por quê? Porque é fiel. Às vezes está fazendo até uma coisa que não gosta muito de fazer, mas pela sua fidelidade, pelo seu compromisso assumido, por ter um testemunho a zelar, por ter uma palavra a zelar, a cumprir, esta pessoa dá certo em tudo. Vê o sucesso em tudo. Em Eclesiastes, coloca para mim o telão, se você quiser anotar isto aqui, para você depois repassar e passar para frente. O compromisso é um dos testes da vida. Eu queria deixar bem claro que nesta igreja, o compromisso é até um teste para o ministério. Então, já vamos dizer aqui logo, eu tenho um chamado, pode ter um chamado, mas se não passar por uma vida de compromisso, teu chamado vai esperar um bocado. Até você aprender como se lida com Deus, com a obra de Deus, com as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Chamado é coisa séria, ministério é coisa séria, casamento é coisa séria, filho é coisa séria, marido é coisa séria, esposa é coisa séria, relacionamento é coisa séria, amigo é coisa séria, negócio é coisa séria, profissão é coisa séria. A nossa vida inteira é muito séria. Por isso, compromisso é um dos testes da vida. E eu queria que vocês soubessem que isso aqui é uma coisa que Deus vem nos revelando com a experiência, né, ao longo dos anos, que tem um tipo de provação que é exatamente no setor da palavra, do compromisso. A gente conhece, né, a pessoa que está ali madura em Cristo Jesus, que tem realmente uma intimidade com Deus, que é aquele cristão realmente até debaixo d'água,
Lógico que todos têm falhas, mas aquela pessoa que tem um coração íntegro, aquela mente, sabe, direcionada, aquele amor genuíno, que entende a totalidade do que é a obra de Deus, envolvendo não só a igreja, mas a família, a responsabilidade, o testemunho, todas as áreas da vida. A gente vê isso quando a pessoa é testada no seu compromisso, ou nos seus compromissos. Todos nós, um dia, somos testados com aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Para ver se você leva até o fim ou não. Para ver se você consegue, sabe aquela coisa? Se virar nos 30? Não é, não. Se você consegue se virar para honrar a palavra dada. E o que eu mais tenho visto na obra de Deus é cristão não estando nem aí com palavra nenhuma. Até pastores não têm palavra. Não tem dignidade, não tem fidelidade, nem com o que diz, nem com o que prega. Então, hoje, eu queria que você entendesse que você é provado nos seus compromissos também. Essa questão do compromisso é um teste. Isso é um teste no seu emprego. Isso é um teste entre os seus amigos. Porque tem gente que tudo dá. Não, eu faço, deixa comigo, eu vou, eu levo, eu falo, eu cumpro, eu não sei o quê, eu pago, eu não pago, eu faço, eu consigo, eu vendo, eu compro. Não faz nada. Amados, diante de Deus, nós estamos amarrados com as palavras da nossa boca. Isso é muito mais forte do que apenas palavra de bênção ou de maldição. Nós estamos comprometidos com o que nós falamos. Então eu queria avisar aos jovens, aos senhores, às senhoras que falam muito, e não é muito em quantidade, mas que falam demais sem pensar, que pensassem mais antes de falar. E que mantivesse a boca um pouco mais fechada. Porque compromisso ou palavra dada diante de Deus e diante da obra de Deus é palavra cumprida. Compromisso precisa ser honrado. Senão, não é obra de Deus. Senão é mundanismo puro. É vida profana. Aquilo que você disser que faz, faça. Faça o possível. Tudo que estiver ao seu alcance para cumprir. O que a gente vê hoje é, eu entro no coral, mas eu não venho nos ensaios. Infiel, está brincando, sabe? Ah, não, eu faço um propósito que eu vou vir toda a reunião de segunda-feira. Vem 2, não vem mais nenhuma, depois volta depois de 2 meses. Isto é uma vergonha. A pessoa não percebe que ela está sendo provada. É um teste. E esse teste, ele vai gerar complicações na vida, amados. Porque aquilo que eu não sou capaz de cumprir, eu vou ficar estacionada nessa área, ou eu vou nesse patamar ficar estacionada, até que eu aprenda a ser fiel nas coisas que eu posso ser fiel. Eu quero mais, eu quero uma promoção. Você não é fiel com seus horários no departamento, com o trabalho que você tem, você quer promoção. Fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Infiel no pouco, vai ser um infielzão desse tamanho no muito. Pior, e Deus não vai colocar. Então, há muitas pessoas sendo testadas e provadas na sua fidelidade, no seu compromisso. Não é só com Deus, é com as pessoas. Oh, acorda! É com as pessoas. Deus leva em consideração o que nós nos comprometemos com os nossos semelhantes. Em casa, pessoas sem compromissos não podem ser promovidas. Pessoas que não honram palavra dada não podem crescer, porque não tem condição nem estrutura para crescer. Vai ser um desastre, como homem, como mulher, como chefe de família, como profissional, como marido, como esposa. Vai ser um desastre na vida. Então, entenda a respeito disso, por favor. É uma área em que a nossa fé está sendo muito provada. Diz o livro de Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, voto não é esses daí das igrejas, de voto de dinheiro, isso eles chamam de voto, mas voto é qualquer posicionamento para cumprir, para fazer alguma coisa. Isso é um voto. Sabe? Porque a pessoa diz assim, olha, eu vou vir aos cultos de quarta-feira. E eu falo para a pessoa, olha, você fez um voto. Não, isso não é voto. Não, o que é isso? Você está falando isso a troco de quê? Você está jogando com palavras para quem? Deus está anotando tudo isso.
Deus sabe tudo o que você fala. Você está amarrado com essa palavra. Então, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Faz logo. Porque não se agrada de tolos. Ou seja, toda pessoa que não cumpre a palavra é um tolo. Não é confiável. Eu, quando vejo uma pessoa que não cumpre o que diz, não honra compromissos, eu quero distância. Isto é um tolo, não é uma pessoa confiável. Eu não confio mesmo, porque falha nas mínimas coisas. Fala que faz e não faz, fala que vai estar e não está, fala que vai chegar a tal hora e não chega, fala que deixa comigo que eu resolvo, não resolve nada, deixa isso comigo, não faz, não resolve. Não, bispo, pode deixar que eu faço, não faz, não entrega, não dá satisfação. Falhar, todos nós podemos falhar, mas existe uma coisa chamada, o quê? Satisfação, explicação, não é? Um reconhecimento de um impedimento, de uma falha. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Agora, as pessoas estão muito hoje jogando palavras ao vento, sei lá, a troco de quê, e isso está sendo uma amarra na vida das pessoas. Deixa comigo. Deus me livre aqui se deixasse algumas coisas com algumas pessoas. Já teríamos naufragado há muito tempo. Não deixo mesmo. Deixa que eu faço. Você não faz o mínimo que poderia fazer, vai fazer aquilo que é mais difícil, que não é da alçada da pessoa. Então, Deus não se agrada de tolos. Quem são os tolos? Aqueles que não honram os compromissos assumidos. Aqui entra compromisso de boca, aqui entra compromisso de palavra, aqui entra compromisso de atitude, compromisso de fé, aqui entra compromisso financeiro também. E aqui essa igreja ensina. Não ter o recurso pode acontecer com qualquer pessoa para honrar um compromisso. Mas se esconder é coisa de tolo e de covarde. Vá lá e dê uma satisfação. Sente numa mesa para negociar. Fale a verdade. Você vai ver como Deus vai honrar a sua vida, seu coração, a sua transparência, a sua honestidade. É o nome de Cristo que está envolvido nisso. Amado, a gente tem que ter cara limpa. Olhar nos olhos das pessoas. Isto aqui é uma área em que a aprovação vem. Cumpre o voto que faz. Você disse que vai fazer um negócio, meu amado, faz esse negócio. Aqui nós tínhamos uma época que usava, em muitas igrejas ainda se usa, como chama aquele negócio, retroprojetor? Que põe aquela transparência, né? E um monte de gente, não, me escala para o retro, eu fico no culto para o retro, deixa que eu separo as letras. Chegava às vezes algum culto, alguns anos, né? Cadê a pessoa que ia ficar no retro? Ah, não chegou até agora. Ah, mas deve ter separado as transparências. Não, não separou as transparências, não sei o quê. Eu me lembro da pastora Silmara. Não era pastora ainda, ela chamava essa turminha e dizia assim, olha aqui, por que não estava aqui? Ah, eu cheguei, mas cadê as transparências? Ai, não tem, perdeu. Eu vou fazer agora, será que dá tempo? Com canetão. Aqui não tem canetão, não. Aqui o negócio é ordem, descer, que é bonito. A coisa é para Deus, querido, não é canetão, mãozão. E aí, mas não tem transparência. Fui ver agora, não tem, acabou. Eu me lembro um dia que ela disse para uma turminha, vire transparência. Se transforme em transparência. O que era isso? Isso é, você assumir um compromisso diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens, na obra de Deus. Há pessoas e há coisa e há um culto, dependendo também dessa área, que é muito importante, como todas as outras áreas. Te vira, cara! E aí, vinha a conclusão do nosso bispo, que até hoje é assim. Se na casa de Deus é assim, desculpa, amado. Pense comigo um pouquinho. Se para Deus faz desse jeito ou não faz, se na obra de Deus, na casa do Altíssimo, onde a presença de Deus é manifesta, a Shekinah do Pai, a vida de Deus está aí, se não faz, se não honra, você acha que essa pessoa lá fora ela é confiável? Não é, meu amado. Por isso que eu estou lhe falando que compromisso é um teste na vida. Isso é termômetro dentro da igreja. Se uma pessoa não assume, não consegue cumprir aquilo que assume, não põe essa pessoa para fazer outras coisas. Ela nunca vai cumprir o que ela está se comprometendo. Não faz.
Se não é fiel no pouco, não será fiel no muito. É bíblico, você tem que aprender isso. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então é melhor você não falar que vai fazer uma coisa, que vai dar, que vai acontecer, que vai, e não faz. Melhor não falar. Fica na sua, tá bem? Por quê? Porque você está vendo que isso é um teste, que Deus prova. Deixa comigo. Deixamos com ele, e aí? Ele não tem palavra, não tem compromisso, todos nós. E agora? Eu, amados, vejo pessoas dizendo, eu não falto mais aos cultos. Eu vou ser fiel no meu dízimo. Eu quero fazer aí uma obra, uma doação para a sede própria. Eu vou evangelizar. Não, esse ano eu sou da turma da graça. Que lindo, amém. Só que tolo é o indivíduo que diz que vai fazer e não faz. É aquele que não tem compromisso. Fala que é fiel, mas você vê nas atitudes que não é nada fiel. Tem gente que prometeu coisa para a igreja, não para mim, para a igreja, para a obra de Deus. Até hoje não fez. Eu e o bispo estamos só, tá lá. Quando será que a pessoa vai lembrar que ela disse que faria isso? Não é verdade? Tem coisas que nós já tivemos que providenciar, porque se fosse depender daqueles irmãos que falaram que faziam, até hoje não teríamos. É que Deus cobre com outros corações fiéis, outras pessoas, etc, etc. Mas tem coisas que foram prometidas e até hoje não foram cumpridas. Eu sei fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu deixa comigo, eu quero pegar essa responsabilidade para mim. Até hoje eu estou vendo. E nós só quietinhos, só Deus mostrando. Não tem compromisso, não... Está sendo testado e não percebe que está sendo testado. Não honra a palavra. Nem comigo honra a palavra, nem com a obra de Deus. Então fica lá quieto. Depois não pergunte por que as coisas não andam na vida. Por que tanta provação? Por que tanta dor? Por que tanta luta? Por que a coisa não anda? Nas mínimas coisas não tem palavra, não tem fidelidade a Deus, aos homens, às pessoas que faz um voto. Aí é com Deus, amados. Isso são premissas, eu estou lhe mostrando aqui, não é? A perseverança é um dos grandes testes na vida. Ou vocês acham que para eu estar aqui todo o culto é muito simples, é muito fácil, é super tranquilo. Se eu não perseverar, eu também não consigo honrar o compromisso, o meu chamado. Todos nós. Agora, uma vez que você se propõe a fazer alguma coisa e você entende que é Deus, que é aquele processo, olha, você vira-se do avesso. Você imaginou se culto após culto você chegasse aqui, hoje a bispa não vai pregar, não tem culto hoje, não tem mensagem, porque hoje ela está indisposta. Hoje não deu para chegar. Hoje é muito frio. Todo mundo me crucificaria, com certeza. Mas cada ovelha se dá o direito de fazer isso. Hoje eu estou indisposto, hoje está frio, hoje eu tenho um outro compromisso, hoje eu tenho uma coisa muito séria para entregar amanhã. Hoje eu preciso, hoje eu vou ficar a madrugada inteira fazendo algo. Você não sabe quantas madrugadas eu fico. Eu não estou aqui, não, chorando, me engano, nada. Eu fui talhada para isso. Eu assumi isso diante de Deus e faço com gosto e com prazer. Agora, nós estamos mostrando quantas provas nós temos nessas áreas para não fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. Todos nós somos, tentados e provados para não conseguir fazer. Agora eu falo para as pessoas, você vê com essa facilidade as pessoas dizendo que não vão trabalhar? Eu não vejo as pessoas dizerem que não vão trabalhar com tanta facilidade como elas dizem que não vão à igreja. Por quê? Honram mais o trabalho do que a Deus. Não, querido. Não é honra ao trabalho, é necessidade. Então, eu estou lhe mostrando uma terceira área em que todos nós somos provados. Diz em Eclesiastes 8, 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Há um tempo de Deus agir. E há um modo de Deus agir. Você deve ser fiel à palavra, porque quando você confia em Deus, tem um tempo e um modo. E pode ser que o tempo seja hoje. E o jeito de Deus fazer, você não sabe. Ele tem um jeito que é exclusividade dele, graças a Deus. Então, se ele tem um tempo, se ele tem um modo,
confie nele, descanse e espere em Deus. Vai tudo dar certo, vai tudo acontecer. Para todo propósito, há um tempo e há um modo. Deus está no controle absoluto de tudo. Agora, não dê desculpas para Deus. Seja persistente, não desista. Seja comprometido, seja perseverante. Veja quantas coisas você já assumiu na vida e não levou até o fim. Aliás, quantas dessas você nem sequer voltou para dar satisfação? Não estou dizendo de igreja, não. Na sua vida. Com quantas pessoas você já assumiu compromisso e você não honrou e nem deu uma explicação? São provas, são testes. Depois, me abençoa aqui, hein, Senhor, me abençoa aqui. Ele diz, primeiro, uma premissinha básica. Perseverança, fidelidade, confiança, tem que passar por isso. Salmo 15, versículos 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica, então é hábito, é prática, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então o Senhor pergunta, quem é que tem direitos? Quem é que tem direitos? Quem vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. Amém até aqui? Quarta e última provação da fé para você entender. É quando somos provados nas nossas prioridades. O que é que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? Isto é uma prova. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu encontro gente que diz, agora não dá, tenho que cuidar de outras coisas, porque então você vai passar o resto da vida cuidando dessas outras coisas, correndo atrás do vento, diz em outro trecho da Bíblia Sagrada. Põe Deus em primeiro, o reino de Deus em primeiro lugar, crê na palavra, confia no Senhor, sabe? Assume aquilo que você tem aí com Deus, a sua aliança, os seus compromissos, o seu chamado, e todas as coisas vão ser acrescentadas, amados. Se nós não entendermos o que é prioridade, nós vamos estar embaraçados o resto da vida, tropeçando nos nossos afazeres e, você sabe, não chegaremos a lugar algum. Deus está prometendo suprir todas as nossas necessidades, no meio das provações. Agora, quando? Tem uma premissa. Quando você o coloca em primeiro lugar. Deus tem que ser prioridade. Vamos dizer isso? Diga, Deus tem que ser prioridade. O que é isso? Ele é o mais importante. Se alguma coisa é mais importante ou alguém é mais importante do que Deus, esqueça suprimento de todas as necessidades. Estou lhe mostrando premissas importantes. Deus é a pessoa mais importante. E Ele é tudo, amado. Mais importante do que tudo. Do que o meu tempo, do que a minha vida. Deus é mais importante do que o meu domingo, do que o meu feriado. Deus é mais importante do que o meu dinheiro. Deus é mais importante do que qualquer coisa. Ele é mais importante porque é Ele que dá crescimento. Se Ele não for colocado em primeiro lugar, você pode ficar recitando 2009, crescerei sobremaneira. Ele diz, me põe em primeiro lugar e você vai ver o que é crescimento. Né? É Ele que dá crescimento, é Ele que dá desenvolvimento, é Ele que dá maturidade, é Ele que manifesta a bênção. Qual é a área que você está sendo testado? Lhe mostrei 4 áreas aqui. Qual é a área que você está sendo provado? É uma pressão, uma angústia, um estresse, uma pressão por causa de pessoas? É um problema por falta de persistência, de compromisso? É porque você não está sabendo colocar prioridades em sua vida? Isaías 30:15 diz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegar. Eu já sou convertido. Sim, você é salvo. Mas às vezes você e eu tomamos algumas direções que Deus não aprova. Conversão é mudar de direção. Foi para o lado errado, mude rapidinho. Porque em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação.
Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Olha o povo de Israel, mas não o quiseste. Então, salvação e força está em confiar em Deus. Mas alguns não querem. E vivem sem força, vivem, atarefados, vivem sobrecarregados, vivem cheios de preocupações, cheios de calmantes, de remédios. Você tem que confiar em Deus. Descanse em Deus. Essa provação, você tem que entender por que você está sendo provado. Qual é o teste da vida que Deus está permitindo para que você aprenda a confiar em Deus. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Não pode desistir, tem que suportar e prevalecer, perseverar. Porque depois de ter sido aprovado, então Deus quer aprovar. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que amam a Deus, amado. Aos que confiam em Deus, aos que dependem de Deus, aos que creem em Deus, aos que o colocam em primeiro lugar, aos que são fiéis a Deus em tudo. Eu vou encerrar costurando com alguns versículos e vamos orar em seguida. Talvez, até hoje, alguns dos senhores, das senhoras, de vocês, jovens, tivessem concebido provação apenas como aquele momento de estresse, angústia e intimidação, né? Hoje vocês já sabem que pessoas causam provações. Hoje você já sabe que a nossa falta de compromisso, de fidelidade, né, também causa provações. E hoje você aprendeu também que a desorganização das prioridades também é provação da nossa fé. Porque a vida sem priorizar as coisas como Deus quer, ela vira uma bagunça, um emaranhado, uma confusão. E eu conheço gente fazendo, olha, eu tenho que resolver tanta coisa, eu não sei nem por onde começar. Você já deve ter ouvido essa expressão. Minha vida está tão enrolada que eu não sei nem por onde começar. Comece priorizando a sua vida. Colocando Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão para o lugar também. E vai vir o acréscimo, o crescimento, a multiplicar. Organize a sua vida. Amém. Vamos lá então. Salmo 44:6. Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Quem é que te salva? Jesus. Você confia em quem? Então não confie em você, na estratégia que você bolou. Se Jesus não estiver nisso, isso falha, tá? Salmo 34:22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, eu não serei condenado. Diga, a minha alma já foi resgatada. Eu confio em Deus. Provérbios 16:20. O que atenta para o ensino, acha o bem. Graças a Deus que você veio nesta noite. Achou o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Quer ser feliz? Confie em Deus. Descanse. Provérbios 28:25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Veja que Deus tem promessas para todas as áreas, para todas as situações, para todos os momentos. Todas elas têm uma premissa. O que confia, prospera. E o que não confia, não prospera. Não é verdade ou não é? É lógico. Próximo. Salmo 55:22. Confie os teus cuidados ao Senhor. Aquilo que você tem que cuidar, aquilo que você precisa resolver. Confia isto ao Senhor, entrega ao Senhor. E Ele te susterá, Ele te dará força, Ele vai te amparar para você fazer tudo o que você tem que fazer. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Diga, eu recebo esta palavra. Ora, é uma promessa, o justo não será abalado. Qual é a premissa? Confie os teus cuidados ao Senhor. Entrega o que é sufocante nas mãos de Deus e você não vai ser abalado. Então, eu estou lhe mostrando premissa e promessa, tá? Vamos ver Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Monte Sião é uma montanha que não se abala, firme para sempre. Você quer não se abalar?
Isso é uma promessa. Estar firme. Pode vir o que vier, você vai ficar firme. A tua casa estará firme. Eu quero. Deus prometeu, aí nós é meu direito, é seu direito, mas tem uma premissa: confiar no Senhor. Se você desconfia de Deus, tua casa fica igual geleia. Sua vida é o crente geleia. Toda hora ele está desmontando. Qualquer probleminha ele está caindo. Porque ele não confia. Mas quem confia é promessa de Deus que fica firme e não se abala. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em parente, outros confiam no presidente, outros confiam na rosa ungida de Sarão, outros confiam no lencinho, outros confiam na batalha do Armagedon. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Onde está a nossa confiança? Em Deus. Deixa eu fazer aqui uma pausa para uma introdução antes que você vá embora. Pegue tudo que não deve e jogue fora. Se alguma coisa dessas é motivo de você colocar sua confiança ou sua fé. Jogue no lixo, que é o lugar onde estes amuletos e estes entulhos devem estar, para que você tenha uma fé legítima, santíssima e preciosa. Bispo, eu só guardo aquela... Assim, só tenho ali uma chavinha. É uma chavinha assim pequenininha que a minha avó deu quando ela foi na Aparecida dos Norte. Olha, querido. Se você jogar a chavinha no lixo, não mudará o seu amor pela vovó. Pare de vincular estas coisas, porque isso é uma brecha para Satanás entrar e ficar ali te enganando, te iludindo, e você dando autoridade por causa de uma peça dele dentro da tua casa, dentro da tua vida financeira, dentro de lá não sei o quê. E não permita que a vovó vincule ela a uma chavinha. Ela é muito mais do que uma chavinha. Amém? E vovó, mamãe, papai, marido, esposa, filho, é muito mais do que qualquer coisinha. A pessoa é a pessoa e não tem valor nem equiparação. Então, vamos confiar no Senhor. E se en passant, me veio agora, eu creio que é pelo Espírito, você achou aí alguma coisa na carteira, na gavetinha, dentro daquela Bíblia antiga, o tempo que você ia não sei aonde... Amado, o local disso, o destino disso é a lata de lixo. Muito bem picado para ninguém achar, queimado se possível, para ninguém falar. Porque uma vez uma pessoa deu um testemunho que jogou um São Jorge, se converteu, pegou aquele santo do cavalo e jogou aquilo no lixo. E ele viu quando o lixeiro foi catar o lixo, os cachorros tinham comido o saco de lixo, e o lixeiro viu a cabeça do São Jorge saindo do lixo. E ele disse, vou pegar para mim. É um sinal, vai me dar sorte. Pegue a marreta e arrebente a cabeça do São Jorge, do cavalo, do rabinho, da capinha, tudo. Para que o diabo não use isto para enfeitiçar e escravizar mais ninguém. Amém? Nós confiamos no Senhor. Eu encerro com o Salmo 20, versículo 8, que diz, eles que confiam nessas coisas todas... se encurvam e caem. Se encurvam porque todo mundo passa por luta, prova, é difícil. Todo mundo passa. E quem, amado, confia na cabecinha, na capinha, se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, se você esta noite aprender a confiar em Deus, você estará aliado ao reino que é inabalável, a palavra que não volta vazia, e a bênção de Deus se manifestará incondicionalmente, porque as premissas estão sendo aprendidas e vividas. Não há mais nenhuma condição. Deus tem um tempo e tem um modo. Coloque para mim, terminando a mensagem de hoje, Deus tem um tempo. Deus tem um modo. Pode ser que neste tempo você esteja sendo provado por uma dessas 4 situações que eu mostrei. Aprenda a confiar em Deus. É nessa hora que se aprende a confiar em Deus. Aprenda a crer no modo de Deus agir. Aprenda a crer
no tempo de Deus agir. No meio das provações, fique com Deus e confie em Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso mais forte. Deus está lhe ensinando a confiar, a passar pela provação e sair vencedor, vitorioso. Mesmo quando Ele aperta, é para bem, Ele nos ama, Ele tem um plano perfeito e vitorioso para todos nós. Vamos todos ficar de pé. Bispo Rai, bênção final, um louvor para quem puder ficar conosco, quem precisar sair. Depois da bênção, estamos encerrando o nosso culto. Você vai em paz, vá meditando. Provação não é só angústia, estresse de vida, mas tem gente que é provação na nossa vida. Assim também como tem uma confusão de prioridades que tornam a nossa vida insuportável. E também quando nós, você sabe, eu sei que é difícil, nós estamos aqui compreendendo, né? Esta coisa de confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, quando nós não nos organizamos, quando nós somos infiéis, quando nós não assumimos e mantemos o nosso compromisso. É hora de você pensar melhor, porque faz tempo que Deus vem dizendo, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por estarmos encerrando o nosso dia na tua casa. Ó Deus, como é bom nós recebermos conselhos preciosos. Ó Deus, como é bom nós podemos apoiar na tua palavra e sabemos que em ti, ó Pai, nós temos orientação segura para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, não cansamos de te louvar, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida do bispo Miguel Ângelo Júnior, pela vida da bispa Solange Brant, ó Deus, pessoas levantadas por ti, ó Pai, para trazer alimento puro, saudável, a palavra da graça de Deus, genuíno alimento, ó Pai, que tantos benefícios tem trazido à vida de todos nós. Por isso agora nós declaramos, Senhor, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Te adorarei.
pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos, vão em paz, até domingo. Boa noite a todos, boa noite, internautas. Glória a Deus. Diga, confia em Deus. Ele sabe livrar da provação. Boa noite, internauta.